Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, amigos. Mais uma vez estamos de volta para trazer uma mensagem de esperança, de vitória sobre toda potestade e forças infernais das trevas. Vamos basear uma mensagem aqui no Salmo 91 e vamos tentar explicar alguns versículos. Diz o seguinte, Salmo 91, verso 1 a seguir: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espantos noturnos, nem setas que voam de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Até aqui. Que assole ao meio-dia. Muito bem, ouvintes, é o seguinte. Nesta época, Israel estava passando por uma tremenda tribulação, uma tremenda angústia. E essa punição estava vindo da parte da mão de Deus. Vamos abordar com bastante afinco o versículo que diz mortandade que assole ao meio-dia. Agora, por que meio-dia? É o seguinte, naquela época, quem sabe hoje também, né, ainda tenha essa superstição ou essa realidade entre eles, os demônios que atingiam a terra naquela época eram em forma de Deus, e era demônio, mas para eles era um Deus. Era a deusa Lilith, Cative, um íncube e outros deuses assassinos cruéis e profundamente malignos mesmo. Uns atacavam à noite, outros atacavam de dia e outros atacavam ao meio-dia. Por isso que ainda diz no Salmo 91, não temerás espanto noturno, por causa de uma deusa Lilith. Essa aí diz que é feminina, né? Deusa Lilith. Ela atacava com preferência os homens. E os filisteus, os assírios, mesopotâmios e o resto das nações daquela época, essa deusa era o terror dos homens. Ela atacava com preferência os homens, aterrorizando-os quando esses iam dormir, ou alguns acordados mesmo, quando já estava dominado pela deusa Lilith. O que acontecia? Ela tomava posse da mente do homem, do corpo, e desenvolvia atrações amorosas com este homem, de uma forma tão grave, ouvinte, que este homem, ele acabava abandonando a esposa por aquelas paixões invisíveis. Como no Brasil, eu até já orei por alguns, não foram muitos, mas já orei por alguns com esse mesmo problema. Por mulheres também, já orei com esse mesmo problema. E essa deusa Lilith, que diz que era a deusa do sexo, ela prometia riquezas, prometia prosperidade mesmo para os adeptos dela, para os dominados.
para os médios dela, para os possessos dela, ou melhor dizendo, né? E não cumpria. De repente o homem ia se decepcionando, e o que ela corria? Ela partia para a sessão de torturas terríveis. À noite ela chegava na cama, quando o cidadão queria reagir, ele ficava em estado de dormência, como se estivesse sedado. E ali ela torturava, subia no estômago, sufocava. Quando o cidadão estava quase morrendo, ela saía, ela o libertava e ia embora. E esse cidadão ficava por algum tempo em estado de inércia, né? Em profunda angústia. Não mexia nem um dedo. Se queria chamar alguém, não conseguia falar. Se queria levantar a mão, não conseguia levantar. E esse demônio ganhou grandes vultos lá na Ásia, nessas regiões, nessa época. E o Salmo 91, demonstrando a oração deste salmista, que parece que era Davi, parece que era Moisés, mas se sabe que era um grande homem de Deus. Então ele dizia que para aqueles que temem a Deus, temia naquela época e hoje teme também, não tem problemas nenhum com possessões satânicas. Porque diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Demônio nenhum o domina, né? E ainda o cidadão diz: direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. Certo? Então, o salmista escrevendo isso, demonstrando, ensinando, testemunhando ao povo que aqueles que esperam em Deus não têm de jeito nenhum embromações ou embaraços com essas forças infernais. Bom, isso é só um pouquinho sobre a deusa Lilith, a torturadora dos homens, com preferência dos homens casados, tá? Agora vamos saltar, para não ficar muito longo e muito cansativo. Tem aqui o espanto noturno, né? Também. Mas eu quero pegar aqui, para nós encerrar esse assunto, tá? É sobre a peste que assole ao meio-dia. Sobre o deus Daimon. Esse deus Daimon, ele sempre foi e ele é, que ele é o próprio demônio hoje, né? Daimon Mesambrino, demônio do meio-dia. Você sabe por quê? Ele é oportunista. Ele pegou essa alcunha, esse apelido, esse nome aí, por causa que Deus estava muito magoado com Israel, por causa de um rei por nome de Manassés. Esse rei foi o extremo, esse rei foi o dos piores reis dos reis, inclusive foi o pior rei até entre os pagãos. Entre os pagãos, ele foi o pior de todos. Que ele chegou ao ponto, dentro do templo de Deus, ele colocar deuses estranhos, deuses de outras nações. Dentro do templo de Deus, ele colocar altares de outros deuses também. E ele sacrificou, ele chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho dele, para Deus pagão, sendo ele Deus de Israel, povo de Deus. Então, Deus se sentiu tão magoado com ele, com Jerusalém, com Israel, porque uma grande parte do povo, ouvintes, não levantou um dedo para batalhar contra o rei, falar: rei, meu senhor, isso não, nós somos povo do Deus de Israel. Ninguém. O que o rei Manassés propunha, o povo abraçava, e Deus acabou ficando bravo, foi com todo mundo. Aí Deus disse: olha, eu vou castigar vocês de uma tal forma que quando alguém souber o que aconteceu com vocês, as pessoas vão ficar tão aterrorizadas, tão atônitas, que vão tinir-lhe as duas orelhas, ambas orelhas vão chegar, parece que dá um som violento. Sabe por quê? As suas viúvas, eu vou ler o texto, Jeremias 15, verso 8 a seguir.
as suas viúvas mais se multiplicarão do que as areias dos mares. Quer dizer, as mulheres viúvas de Israel iam se multiplicar. Isso quer dizer, os maridos iriam morrer de forma misteriosa, por um anjo de morte. Mas esse anjo da morte foi Deus quem mandou para matar os homens que abraçaram a causa do rei Manassés, de adorar outros deuses, entendeu? E o Daimon, esse deus satânico aqui, esse deus aqui do meio-dia, Daimono Mezembrino, ele, ao passar o castigo de Deus, ele se autodenominou o demônio do meio-dia, entendeu? Sendo que não era nada ele, não. Isso aí foi um castigo dado por Deus para Israel. É um oportunista. Deus estava castigando Jerusalém. Não era ele esse demônio. Era Deus. Então, Daimon roubou essa ação de Deus, dizendo que foi ele. Era ele que matava ao meio-dia, né? Certo. Agora observe bem. O castigo era ao meio-dia. E os homens que Deus matou, que deixou milhares e milhares de viúvas, também foi ao meio-dia, porque esse foi o plano de Deus. E os filhos das viúvas, que era para cuidar delas, também morreram ao meio-dia. Então esse demônio ficou famoso em Israel, ficou famoso em toda a Ásia, ficou famoso, ficou sendo o maior assombro da terra. E Deus tomou posse dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, por mais que demônio se levantar, ouvinte, contra o povo de Deus, ele não terá nenhuma chance contra você, contra nós. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus Cristo por nosso refúgio, por nossa força, por nossa fortaleza, por nosso amparo, e debaixo dos cuidados de Jesus nós descansaremos tranquilamente, porque o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Seja meio-dia, seja à noite, sobre os espantos noturnos, como fazia a deusa Lilith, seja qual for o horário, o salmista disse que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra. Está vendo como nós estamos protegidos? Veja bem, como estamos protegidos, veja bem, não tem tipo de enfermidade que lhe quita. Esse demônio aqui do meio-dia, do Salmo 91, ele roubou a ação dessa obra de Deus, dizendo que era ele que estava matando, ele que era o terror. Nada disso. Foi Deus que matou os homens de Israel naquela época e os filhos primogênitos por causa do pecado horrível de Manassés. Esse rei totalmente idiota, né? Tomado por demônios também. Cometeu aqueles crimes horríveis ao ponto de sacrificar o filho dele nos braços de um deus satânico, um deus feito de pedra, deu como sacrifício aos demônios, e daí para cá Deus foi a última gota, né, de paciência do Senhor. Falou, não, eu vou eliminar esse povo, vou castigar, vou espalhar esse povo não me ama mesmo, está provado isso. E aí o demônio da meia-noite, o Daimon, disse que foi ele que fez tudo aquilo, e então a nação e as gerações daquela época passaram a temer demais esse Satanás, esse demônio aí. E Deus o desmascarou, dizendo que quem habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está passando por alguma aflição que parece ter sombra dessa situação aqui? Quando você está andando à tarde ou ao meio-dia, parece que tem alguém te acompanhando? Parece que alguém está te observando. Parece que alguém vai te abraçar e você sente arrepios, sente temores, sente à noite, quando você deita, parece que você tem que cobrir a cabeça,
porque parece que alguém vai chegando perto da tua cama, vai colocar a mão no teu rosto. Você tem passado por essas aflições? Alguém parece estar te sufocando à noite? Olha, chegou a hora de nós fazer uma oração e você vai parar agora, sabe aonde? No esconderijo do Altíssimo, e esse demônio cruel não vai mais te atormentar, não irá de jeito nenhum te afligir. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que os teme e os livra, e diz ainda no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pela tua fé, você liga o seu pensamento a Deus, parece que você vai voando para o palácio de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo ali, vamos colocar assim, né? E ali você estará seguro, e quando você sair, a mão de Deus vai te acompanhar por onde você colocar os pés. Este medo, esta possessão satânica, essa doença que parece ser uma peste que aflige o seu lar, todo o dinheirinho suado seu é consumido com remédios e mais remédios. Coloque a tua fé em Deus e esse mal vai desaparecer agora pelo poder da oração da fé no nome de Jesus Cristo. Curve a sua fronte, feche os teus olhos e vamos entrar em oração agora em nome de Jesus. De olhos fechados. Eterno Deus, Pai eterno, Pai bendito, Pai glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, essa pessoa busca refúgio na palma das tuas mãos. Neste momento, essa pessoa esconde debaixo das tuas mãos. Neste momento, essa pessoa esconde no esconderijo de tuas mãos, Senhor. Fugindo desse demônio cruel que o atormenta ao caminhar, que o atormenta ao deitar, que o atormenta ao levantar, que parece que há alguém seguindo para enviá-lo para a morte. Nesta hora santa e bendita de oração, as enfermidades que o médico não consegue localizar, meu Deus, essas enfermidades espirituais do inferno, ordenamos agora que saia no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito do inferno, você não tem poder de resistir à força das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Solta esta vida, solta esse lar, solta esse sono, solta agora esse corpo, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, e não volte nunca mais. Amém, Senhor, amém.